de Miranda Neto. Nascesse que ano, Miranda? 1976. 5 de julho de 1976. Flávio Lira de Miranda Neto e Maria Amélia Albuquerque de Miranda. E neto de José Alves de Miranda e Cícero Galdino de Albuquerque. De Albuquerque. Miranda, você nasceu aonde? Em Soldado, mas em que lugar? Eu nasci aqui nesse grupinho municipal ali, que é o grupo e vizinho tem uma residência. Naquela residência eu nasci ali, no Estado Velho. No Estado Velho. Vizinho aqui é o município, nasci no Estado Velho, naquele grupinho. Nasci Naquele lá mesmo. No Estado Velho. Lá mesmo, foi. Morava ali. Morava ali. Minha mãe, quando casou, morou os seus primeiros dias, logo após casada, ali no grupo do Estado Velho. E o grupo era só uma sala de aula, eu estudei lá também até. Chegasse a estudar? Eu estudei lá até, eu e meus irmãos estudando lá até a quarta série, que hoje é o 5º ano, né? Então o grupo ainda estava ativo. Estava ativo, ela era professora. A professora era a filha de minha tia, Neném, né, Lafayette. De Lafayette. Era Laura, Norma, Neuma, todas as primas. Foram minhas professoras, minhas primeiras professoras. Minha tia, Neném, que era irmã de minha mãe, que era a merendeira da época, então era um ninho familiar ali, né? Como era. Eu nasci ali, com muito orgulho eu nasci na zona rural. E se criasse ali ou se criasse em outra localidade rural? Aí logo após meu pai, meu avô começou a dividir as terras, que essas terras aqui de Soledade, chegando a Pendência, Bom Sucesso, era tudo dos meus bisavôs, aquilo que é sepultado ali no sítio onde foi de Antônio Queiroz, que hoje é de João Queiroz. Onde tem uma capelinha? Tem uma capelinha. É uma pessoa da sua família que é enterrada? É o avô de minha mãe, meu bisavô, né? Como era o nome dele, tu lembra? Eu acho que era um desses Bezerra, se não tem enganado, não sei se era Zé Bezerra, porque existiam muitos nomes parecidos e idênticos, mas se eu não tenho enganado era o Zé Bezerra velho. Sim, o antigo, era. Patriarca. Então, morei no Belo Monte, onde hoje é de Ângela, de Marivalda, ali, onde a Dé tem uma residência também. Morei ali até mais ou menos uns 10 anos, 9 anos de idade, a qual depois nós viemos para a rua, para continuar os estudos, meu irmão, que era o mais velho, já estudava aqui, ficava na casa de Timanel. Aí meu pai e minha mãe achou melhor vir para a cidade para a gente continuar os estudos. Quantos filhos eram vocês? 5 filhos. 5 filhos. 4 homens e uma mulher. Uma mulher. A sua formação profissional graduada, a sua graduação é em quê? Eu terminei o ensino médio e logo após eu prestei vestibular. Na época você escolheu o curso antes, né? Sei. Eu coloquei ciência da computação, na época era mais concorrido do que medicina. Logo entrando, chegando a computação. Estava começando eu gostava muito de computador. Na época Rosa tinha comprado um computador, acho que foi o primeiro computador que chegou de Soldado, foi na residência de Rosa, e eu comecei junto com o Leleto, o vereador Leleto, a mexer nesse computador, e eu gostava muito de mexer no computador. Aí a época que eu fiz, não passei, fiquei, eu acho que na lista de espera ainda. Aí depois eu não prestei mais vestibular, não. Eu não terminei a minha vida. Não se graduou? Não me graduei, não. Eu fiz vários cursos técnicos. Sim. Tenho um técnico de enfermagem, eu tenho um técnico de web design, eu tenho um técnico de administração, tenho vários outros cursos técnicos. Agora, graduação não fiz, não. O seu concurso, você hoje é funcionário público. Você é concursado em que segmento da gestão pública? Eu sou concursado na época não existia o técnico de enfermagem, era auxiliar de enfermagem. Sim. Então prestei concurso para auxiliar de enfermagem e sou efetivo do município como auxiliar, que não existe mais auxiliar hoje, é o técnico de enfermagem. Eu sou concursado como técnico de enfermagem no município. Você casado? Sou casado com Maria José Dionísio de Miranda, tenho 2 filhos. O mais velho é Flávio Lira de Miranda Neto, para homenagear o meu pai, meu pai Flávio Miranda. E o segundo é Rodrigo Dionísio de Miranda. Eu tenho 2 filhos, um tem 17 anos e o outro tem 14 anos. Já tem 2 rapazes. Uns filhos lindos que eu tenho, graças a Deus.
Rapaz, quando é que você começou a tomar gosto pela política? Elias, como eu falei, eu sempre gostei de estar dentro da política. Eu gostava de estar ajudando a fazer política, mesmo menino, mas eu sempre acompanhava a política. Já era um militante dentro da política. Eu fiz muito com Rosa. À época, Rosa fazia aquelas campanhas de governador, de Ronaldo Cunha Lima, de Maris, né? E Rosa era boa para incentivar o carro para entrar. Meu pai sempre acompanhou o grupo dela, né? Um grupo liderado por Rosa, então a gente sempre acompanhava, eu, Fabiano, era mais eu e Fabiano, mas a gente sempre estava dentro e acompanhava muito essa questão política, de ir mesmo nas casas, entregar panfletos. Na época não pedia voto, porque era muito menino, mas entregava panfletos políticos, pregava fotos, votos, então a gente sempre acompanhou. E lá, mais ou menos em 1997 para 98, eu comecei a minha vida pública aqui no centro de saúde. A época era centro de saúde, onde hoje funciona a Policlínica Municipal. Eu fui ser voluntário. Começasse na tua profissão no setor da saúde como voluntário? Eu comecei Leleto, que era muito meu amigo. E estava trabalhando no centro de saúde. O primo dele era o diretor de lá, desse centro de saúde, na qual esse centro de saúde era administrado antigamente pelo Estado. O centro de saúde é a policlínica de hoje? A policlínica de hoje. Na época quem administrava o centro de saúde era o Estado. Era o Estado, o funcionário era do Estado, o Estado quem acompanhava tudo. Logo após, quando o soldado passou a ser pleno de sistema, que hoje todos os municípios já são, é a chamada municipalização da saúde, né? Então, nós começamos a estar junto do centro de saúde. Então, Lelé trabalhava lá e me chamou para lá para a gente começar a fazer ficha. Antigamente tinha produção. Quanto mais produção, mais recebia, tinha uma chamada produção lá. E logo após isso, eu comecei a ser voluntário. O primo de Lelé me gratificava, me dava R$10, R$20, R$30. E então, à época, Socorro Araújo, que era a secretária de saúde, gostou do meu trabalho e me colocou, e me chamou para a prefeitura. Eu me lembro ainda que começou com R$30. Com contrato. Acho que o salário era R$120 à época. Então não recebia nem contrato, era uma nota, saía nota fiscal, uma nota avulso. Então começou com 30, aí ela viu que o meu trabalho evoluía, era fazendo ficha e digitando os exames. Quando eu cheguei lá, os exames eram feitos, o resultado colocava num lápis mesmo. Eu levei para aquele tempo digitador era peça rara. Eu levei para datilografia e gostaram, já melhorou mais, né, a questão do resultado dos exames. Aí ela gostou e começou a melhorar meu salário. Foi para 60, eu no centro de saúde. Aí logo após, ainda na gestão do então ministro Zé Serra, começou a fazer a digitalização de todos os sistemas de saúde. Começou como é que chama? Quando vai informatizar todos os sistemas de saúde. Antigamente era tudo manual, e ele começou a informatizar e foi criando vários sistemas. Sistema para produção, sistema para vacina, sistema para tuberculose. E Socorro viu que eu gostava de informática e me chamou para a Secretaria de Saúde. Já me levou para a Secretaria de Saúde, a qual eu fui fazer vários treinamentos em João Pessoa. Para você ter ideia, eu nunca tinha ido nem em João Pessoa. A primeira vez que eu fui, botei um computador debaixo do... E já pensei, como é que eu vou chegar em João Pessoa? Você não conhece João Pessoa. Fui de ônibus, fui na Transparaíba, na época, e de lá, da rodoviária para lá, eu peguei um táxi. Na época, então eu fui fazendo vários treinamentos, e aí eu comecei a dominar todos os sistemas de saúde. A época era CIAB, CIUTB, CIS pré-natal. Aí você era quem era responsável? Eu que era responsável para fazer a digitalização da produção da saúde, à época que estava começando a informatizar. Aí fiquei lá, acho que fiquei na gestão, um pedaço da primeira gestão de Fernando, e também os 4 anos da gestão de Fernando. Fiquei lá nessa digitalização de toda a produção de saúde.
Aí fui engrenando dentro da saúde. Nessa época já alimentava a internet? Você digitalizava, já jogava na internet? Não, eu enviava, fazia a produção e enviava para João Pessoa. Sim, através de disquete. Era diferente. Era através dos disquetes. Eu gerava os disquetes, a produção, enviava para a terceira gerência de saúde e lá eles enviavam até o DataSUS no Ministério da Saúde. Não tinha ainda online não. Sei, a internet foi chegar bem depois. Sei, a internet foi chegar já bem depois. Aí foi melhorando, Elias. Eu era o digital, eu fazia a minha função era digitador. Depois criaram outra função, a qual já era comissionada, que era o chefe de processamento de dados. Aí me colocaram nessa função também. Então eu fiquei uns 4 a 5 anos nessa função. Eu sempre muito responsável, não deixava, muito cuidadoso. Eu acredito que na época o soldado nunca perdeu R$1, porque eu tinha muito cuidado de atualizar, de estar atualizando o médico que chegava tem que fazer atualização, atualizar os profissionais. Aí foi chegando outro sistema que era se modernizando, a qual hoje já são bem mais modernos do que na minha época. Você deu os primeiros passos nessa área. Aí fui seguindo, aí veio outras gestões, veio a gestão de Ivanildo, eu também segui na mesma função. E você ali entrosado no campo político também, né? Porque você está na gestão pública, mesmo que indiretamente você está entrosado no sistema político, né? Aí eu fui começando, e fui vendo, e fui evoluindo, passei por acho que quase todos os cargos de saúde, de chefe de setor, a diretor do departamento. Depois criaram até a secretaria executiva, na época foi criada para mim colocar adjunto, mas que era chamado de adjunto, que mas foi bem após. Aí já foi na gestão de Ivanildo. Eu sempre acompanhava, sempre militava com alguém, acompanhava um prefeito, quando também acompanhava. Você estava presente no campo político. No campo político, perto do vereador, e era muito atuante, quando aquele vereador gostava da minha apoio, eu ia buscar outros votos, ia sempre. Aí surgiu a oportunidade de como eu estava muito bem conhecido na Secretaria de Saúde, de poder atender muita gente, de poder comunicar com muita gente. Aí eu pensei, rapaz, eu vou sair candidato a vereador. Aí cheguei para o prefeito à época, que era Ivanildo, na época, e disse, eu vou sair candidato. Ele disse, vai mesmo, mas tem certeza vai? Eu acho que na época nem me acreditaram no meu potencial, assim, não era muito. Talvez você ainda não estava com. Mas aí esse foco em você, né? Aí você se lançou, você não esperou que alguém lançasse. Acho que eu me lancei na época, aí saí candidato ainda bem jovem, não entendia bem a questão política, aí não consegui ganhar. Fui bem votado, tive 278 votos, bem votado, mas o local, a chapa onde eu estava era muito concorrida. Foi na época que Zé Brasília perdeu com 371 votos. Ele perdeu Dona Luzia. Então fui para aquela chapa bem concorrida mesmo. Pesada demais. Se eu estivesse na outra chapa, que é a chapa a qual na época Alexandre Gouveia ganhou, eu tinha sido eleito. Inclusive eu estava naquela chapa e na época existia, você sabe como é as questões políticas, né? Eles queriam nessa outra chapa, que era para somar voto, inclusive eu estava nessa outra chapa menor. Aí na época o prefeito pediu, vá para aqui, foi no dia da convenção esse embrulho ainda. Aí eu fui para cá e disse, não, vá para cá, porque se você não ganhar eu lhe dou uma secretaria. Você vai ter um assento. Vai ter um assento, né? Então foi exatamente o que aconteceu, eu não consegui ganhar. Aí foi na época ao qual criaram a secretaria adjunta para me acomodar. Aí eu fui secretário adjunto na época, não tinha sido eleito, mas tinha sido bem votado. Até a época eu pensei, não vou mais não, isso é muito. Cara, quando sai derrotado, sai meio desanimado. Mas depois disse, não, eu vou. Aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar. E aí você foi bem atuante na secretaria como adjunto, né? Fui como adjunto, aí resolvia muita coisa da secretaria à época. Você, eu acho que lembra, né? Lembro essa questão de medicamentos, de transporte, quase tudo passava por mim, era por mim, a qual depois que eu fui desmembrando, quando eu estive secretário, aí comecei a colocar uma pessoa para cuidar do transporte,
outro para cuidar dos medicamentos, aí fui dividindo para ficar, porque era muito carregado. Ficar mais resolutivo, tem dia que eu ia dormir meia-noite, 2 horas da manhã, e quando era logo cedo, alguém batendo na minha porta, então era muito carregado na época. Então aí resolvi me candidatar de novo. Sim. Aí fui candidato de novo. A segunda vez. Aí agora foi para valer. Aí eu fui o mais votado da história na época. Foi na época, né? 636 votos. Foi bem votado mesmo, bem votado. Fui eleito o mais votado da época. Isso foi em que ano, você lembra? Em 2012. Ah, já foi em 2012. 2008 foi quando eu perdi. Ah, sim, entendi. Quando eu perdi. Aí foi em 2012, aí fui o mais votado da época, da eleição, vereador bem avaliado mesmo, você tem 636 votos. É muito voto, o pessoal achava também que ia ter mais de 1000 votos. Vereador que está muito bem cotado. Vai ter muito mas o voto vereador quebra muito. Quebra muito, porque na época eu trabalhei muito, era dedicado dia e noite. A população, eu sempre fui assim. Quando eu pego um cargo, eu me dedico, porque isso é importante, a gente está ali para poder ajudar aqueles... O servidor público, a pessoa quando está na função pública, você tem que ter uma tendência para aquilo. Porque se você estivesse na função pública só por estar, você não vai conseguir se doar. E quando você é tendente, você tem aquilo na alma, no seu sangue, você abraça aquela causa, aí acontece isso. Você é bem avaliado, porque você foi bem, se dedicou bastante, né? Foi. Você foi candidato substituindo Vânia. Foi. Na época eu tinha sido eleito vereador mais votado. Foi. E já estava como vereador e eleito presidente também por segundo biênio. Faz a eleição logo no janeiro. Os 2 biênios. Não era assim não, mas nós chegamos aí, mudamos. E nós fomos eleitos, inclusive aquele embrulho que Louro tinha sido eleito. E 3 vereadores queriam ganhar de 6, e foi uma briga jurídica muito grande. Eu acho que vocês acompanharam aqui a época. Acompanhamos tudo. Chegou até a assumir esse presidente, a época que era Genival Matias Neto, que chegou a assumir ainda. Já chegou a assumir. Então eu sei que foi um embrolho danado ali na época. Um jurídico muito grande. Então, em seguida, houve a cassação do prefeito, à época que era Zé Bento. E nós lançamos o grupo apoiado por Ivanildo, por Zé Bento, nós lançamos a candidatura de Vânia. A Vânia não pôde ser candidata, eu fui ser candidato faltando acho 2 dias, 3 dias, eu na cabeça e Beto no mercadinho como vice. Uma eleição louca, tumultuada, muito doida. E aí depois é que você vai ver o quanto era louco, quanto era doido naquele momento. Eu acredito que Deus me tirou daquele embrulho daquela época. Imagina você entrou ali como uma missão, né? Imagina você uma pessoa do grupo, abraçou aquela causa naquele momento, né? Imagina você eleito no contexto daquele. É verdade. Acho que você não podia fazer nada, você não ia conseguir fazer. Foi uma coisa muito rápida também. Deus sabe o que faz. É verdade. E não deu certo naquela época. Então, Elias, foi isso. Aí, em seguida, assumi a presidência da Câmara, passei 2 anos como presidente, na gestão do então prefeito Zé Bento. Zé Bento, depois, logo após essa eleição suplementar, depois de 1 ano, voltou para a cadeira a qual ele tinha sido cassado, ao meu ver, injustamente. A gente vai entrar aqui em detalhe. Mas, em seguida, fui candidato novamente a vereador. E mais uma vez, mais votado novamente. De novo. À época eu nem esperava, eu achava que ia ser entre o 3º, o 4º mais votado. Na época tinha pessoas que o pessoal cantava que ia ser mais votado, mas eu mesmo tive a surpresa quando abriu as urnas, fui o mais votado também na época. Porque naquela época tinha mais apoio assim, eu mesmo fazia minha vida, sempre procurando ajudar aquelas pessoas que não conhecia muito na área de saúde, né? Assim, tinha muito conhecimento, com médicos, com pessoas na área de saúde. Eu fiz fez um bom trabalho, né? Um bom trabalho, então consegui ser eleito de novo o vereador mais votado. Aí mais uma vez eleito presidente da Câmara, segundo biênio de novo, né? Pela segunda vez assumi a presidência da Câmara, fiz um bom trabalho aqui na Câmara, adequei
muitas coisas, reformei essa Câmara, esses móveis projetados na época fui eu que fiz. Foi uma boa gestão. Foi uma boa gestão. Teve um bom convívio com seus parceiros, né? Sem perseguição, sempre tratando todo mundo por igual, podendo ajudar sempre aquela que mais precisa, aquele que procurar ajudar. E na época que estive presidente, que já era no início do governo de Geraldo Moura. Não, aliás, já era no final do primeiro mandato do prefeito Geraldo Moura. Sim. Eu, na época da pandemia, já pegando meu segundo mandato de presidente, já peguei na pandemia. Dentro da pandemia. E dentro da pandemia eu devolvi 15 mil reais. No final do mandato? Não, já antes, não era antes do final do mandato. Dentro da pandemia mesmo. Foi? Eu devolvi 15 mil, consultei o tribunal se podia fazer isso, o tribunal disse que eu podia fazer isso. Aí nós fizemos um projeto de resolução e devolvi 15 mil para a compra de insumos, de alimentos para aqueles que mais precisavam na época. Certo. E mesmo assim, depois de equipar toda a Câmara, móvel projetado, computadores, o que estava precisando naquela época, nós fizemos essa aquisição e no final do meu governo eu devolvi mais 56 mil. Eu acredito que foi o primeiro presidente na história de Soledade e conseguiu devolver no final do mandato o recurso à prefeitura. Então, depois desse trabalho todo, depois disso fui candidato mais uma vez agora, em 2020, consegui mais uma vez ser o vereador mais votado. De novo, já é o terceiro mandato sendo mais votado. Terceiro mandato sendo mais votado, 3 vezes seguido, isso é um feito, né? É verdade. Você conseguir às vezes um e outro não, mas 3 vezes seguido, realmente não é fácil. Não pensa que é fácil não, é difícil. É muito trabalho, é muita luta, Quem tinha muita conseguido dedicação. alguns mandatos ser mais votado foi Zé Brasília, não foi? Se repetiu alguma vez, parece? Não, acho que Zé Brasília só foi uma vez. Só foi uma vez, né? Muito bem votado na época. Foi, né? Nessa atual gestão você assumiu uma secretaria. Foi, no segundo governo do prefeito Geraldo, ele me convidou. Não, no primeiro também eu assumi a secretaria. No primeiro também? Eu assumi a secretaria de saúde. Sim. Ele me convidou, me licenciei, a qual quem assumiu foi o vereador Júlio César Garcia, que era o primeiro suplente. Só que eu passei um ano lá na Secretaria de Saúde. Aí tive que voltar para a Câmara, porque logo após eu ia assumir a presidência da Câmara. E na época quem saiu para que Júlio César pudesse assumir foi o vereador Jael, que também assumiu a secretaria. Logo após, voltei à presidência, a qual eu falei agora há pouco, e no segundo mandato do prefeito Geraldo Moura, também ele me convidou e eu assumi a pasta de agricultura. Passei 2 anos como secretário de agricultura, foi uma experiência boa, muito boa. Para o seu currículo, né? Isso é interessante. Quando eu pude fazer aquilo que estava ao meu alcance, a gente não consegue fazer tudo, a gente não vai conseguir sempre fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja, porque muitas das vezes a gente lida com pessoas e com máquinas. E na agricultura nós fizemos um trabalho excelente, conseguimos implantar várias políticas públicas desses 2 anos, a qual que eu não vou relacionar porque a gente vai... porque alonga muito. Em seguida voltei para a presidência, a qual estou hoje como presidente da casa. Assumiu agora em janeiro, né? Agora em janeiro de 2023, 1º de janeiro de 2023, eu já estava eleito presidente e voltei para casa para poder assumir a qual estou até os dias atuais. Você está no 3º mandato de vereador e no 3º mandato de presidente ou é 4º? Estou no 3º mandato de vereador e no 3º mandato de presidente. Você já está conseguindo aí bater um recorde de presidente? Eu acredito que só Gambirra, que é Geraldo Costa, né, conseguiu ser presidente três vezes, mas antigamente existia um mandato de 1 ano. Aí ele teve esse mandato, eu estava observando ali na galeria, a qual foi confeccionada por você, né, na época aqui, Galeria dos Presidentes, muito bonita, muito bem confeccionada. E eu estava observando ele conseguiu ser 3 vezes, mas teve 1 ano. Foi um mandato de 1 ano. Mandato de 1 ano. Eu estou no meu 3º mandato de presidente, 3 vezes vereador, 3 vezes presidente.
tem uma história bem relevante na história de Soledade e da política de Soledade, e trazendo um legado da sua família. Já é uma tradição de sua família. Você já está na terceira personalidade da família, até onde você sabe, né? Isso. Que pode ter tido outros antes de Zé Miranda, não sei se você tem algum conhecimento. Não, alguém da família foi político? Eu só sei do meu avô, Zé Miranda, para cá. Então, eu fosse a terceira geração. Terceira geração. Eu sempre fala isso, é Marinaldo, quando me vê, você é a terceira geração da família Miranda, Albuquerque. Talvez seja até inédito isso. Eu acredito. Teve alguém soldado? Eu acredito que hoje não. Acho que hoje só tem, não sei se Netinho é a segunda geração de Zequinha, né? Zequinha Marinho, não teve outro não antes de Zequinha. Não, acho que não. Então acho que acho que é mais um feito da sua família que você está conseguindo. Que sim. Só se for mais para trás que a gente não saiba, né? Verdade. Mas que agora é mais um feito, eu sou a terceira geração da família na questão política. Então você tem uma história do passado, do presente, e certamente quem entra na política sempre pensa em galgar outros degraus, né? Certamente você pensa nisso, né? Certamente você tem intenções majoritárias na política de Soledade. Me fala um pouquinho sobre isso. Elias, é o seguinte, como você falou, a política sempre ou você entra nela e sai, ou você continua e busca voos mais altos, né? Geralmente o cara sai da política, a maioria, quando é derrotado. Você está em uma escala muito boa, que você foi eleito a primeira vez com mais, a segunda com mais e agora com mais, né? Verdade, né? Mais votado. Então você está, vamos dizer, num momento pujante da sua vida política. É verdade, Ela. Então é o seguinte, com toda essa minha experiência que nós contamos aqui em resumo, né, de secretário, de passar por várias pastas da saúde, de observar bem a questão do executivo, ver como é que funciona a máquina. Então, com tudo isso, com minha experiência aqui como presidente da Câmara, com minha experiência política junto de várias classes políticas, a qual eu participei, desde menino junto com meu pai. Então, tudo isso faz com que a gente coloque o nosso nome à disposição do grupo, né? Para que nós possamos, agora, em 2024, a gente ir a uma sucessão do Executivo. Meu nome está disposto ao grupo, não é nenhuma imposição, é a disposição do grupo, se for da vontade do grupo, se for da vontade do povo também, que tem que ter você tem que estar à disposição do grupo e do povo de Soledade. Se for uma escolha do nosso povo, meu nome vai estar sempre à disposição para que nós possamos sim galgar voos mais altos e poder, se candidato eleito, poder contribuir, dar a minha contribuição também para uma cidade que eu gosto, uma cidade que eu amo, que eu nasci aqui, nunca saí de Soledade, nem para passear, passeio pouco, né? Mas sempre estou aqui à disposição do povo, podendo ajudar, ajuda, quando não pode, infelizmente a gente não pode fazer tudo, porque nunca dá para fazer tudo, né? Mas a gente sempre à disposição do povo de Soledade, porque repito, não estou aqui com demagogia, eu gosto, eu amo essa terra, até porque se não gostasse, tem gente que ama, mas mora fora. Mas resido fora. Eu resido aqui, eu sempre esteve aqui, né? E à disposição do povo de minha cidade. Então, está nas mãos de Deus, se for da vontade de Deus e do povo e do grupo, sim, estarei como pré-candidato para 2024. Quando a gente está na vida pública, eu nunca estive na vida pública, mas sempre estive próximo. Eu fui um cara que eu sempre militei próximo da política e dos poderes, mas nunca participei diretamente. Mas eu sei que quem entra na vida pública, a não ser um oportunista, sonha por algo melhor para o seu povo. Você é filho dessa terra, acabou de dizer que daqui nunca saiu, nem pretende. Então, certamente, Miranda, e você não é um oportunista, isso eu sei, te conheço. Certamente você sonha por dias melhores, por uma cidade pujante,
por uma cidade que traga oportunidades para os menos favorecidos e que faça com que ela entre na rota do progresso, do desenvolvimento, do futuro. É assim que você pensa? Com certeza, com certeza. Claro que falta muita coisa ainda para que a gente possa contribuir. A cidade, que se você observar, é uma das cidades que ainda tem emprego, né? A gente tem várias empresas que dão emprego. Você vai ali em Silvão, você pergunta, tem 15, 20 empregos direto, no Armazém Paraíba, no Agamenon. Então, Soledade, ainda, mesmo sendo uma cidade pequena, ainda tem um cenário de emprego. Claro que precisa bem mais de emprego. A iniciativa privada tem feito muito, inclusive, faltou você citar, aqui tem várias mineradoras que geram muito emprego. Isso, tem várias mineradoras que tem no nosso município. Então, mesmo assim, Soledade é uma cidade ainda carente, porque pequena, né? Uma cidade pequena que está se desenvolvendo, e é uma cidade a qual está num eixo importante, mesmo no meio da Paraíba, né? Então está cada vez mais se desenvolvendo. Isso é observado por políticos e por pessoas que passam aqui. Soledade precisa muito de emprego. Eu acredito que tem outra população soldadense fora em busca de emprego, morando fora em busca de emprego. E se aqui tiver esse emprego, com certeza ficará, não ficará todos, mas ficará, porque hoje, mesmo tendo muito emprego, precisa de mão de obra qualificada, né? Muitas pessoas às vezes não procuram se qualificar e mesmo assim não consegue adentrar essa rota de emprego. Então, com certeza a gente busca e vai buscar sempre uma Soledade melhor e mais desenvolvida, e com certeza vai desenvolver cada vez mais, porque é uma cidade de um povo guerreiro que busca sempre o melhor para a nossa terra. Agora, para fecharmos essa nossa conversa, eu gostaria de agradecer ao amigo por nos dar essa oportunidade de poder, através do nosso canal, ser o veículo que está contando a história de Zé Miranda, de Flávio Miranda e agora de Miranda Neto. Dizer ao amigo que todos os dias a gente está indo em algum lugar buscar história do nosso povo, história da nossa cultura regional, história das nossas personalidades, e você é uma personalidade, seu pai, seu avô foram personalidades que ajudaram no desenvolvimento dessa cidade. Te agradecer e dizer que todos os dias a gente está em algum lugar buscando conteúdo como esse. Para isso nós temos duas empresas que nos faz chegar até aqui, que são ela Romero Material de Construção, o Mercadinho Velho Chico, e temos o apoio cultural de uma prefeitura que se agradou do nosso projeto cultural e está nos apoiando, que é a Prefeitura do Tenório, através do prefeito Manuel Vasconcelos. Agora deixo o amigo para fazer suas colocações finais, e se tiver algum agradecimento a fazer, fique à vontade. Eu quero agradecer a você, através desse canal no YouTube, de poder contar um pouco da minha história, um pouquinho da história do meu pai e também do meu avô Zé Miranda. Agradecer a você, ao canal, pela oportunidade, e mais uma vez lhe desejar sucesso, que você possa galgar voos maiores com esse canal, possa crescer cada vez mais e ser visto em todo o mundo, como já é visto, mas que possa crescer cada vez mais. Então, agradecer a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição de tudo que for para o bem de minha cidade e da nossa região. Então, obrigado pela oportunidade e desejar mais uma vez boa sorte, que Deus te abençoe. Amém, a você também, muito obrigado.